faça sol. Se não for trabalho, então diversão. Algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chuva ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chuva ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chuva ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Danilo Estélio e você está assistindo a nossa 10ª lição da Escola Bíblica Dominical Online. Nós estamos trabalhando com o tema desse trimestre, Doutrinas Bíblicas, Fundamentos da Verdade, revista do Programa de Educação Cristã Continuada da CADB. E para todos os nossos amados irmãos em Cristo da Catedral da Assembleia de Deus Zona Norte, como a DEZON, na liderança do pastor Dimas Rabelo, nós queremos congratular e saudar a todos, que o Senhor possa dar a todos vocês uma semana de paz, de bênçãos, de vitórias e conquistas na presença do Senhor Jesus. A nossa lição de hoje tem como título A Igreja, Povo de Deus. O texto áureo está em Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A verdade prática nos fala que a Igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. Essa palavra baluarte, ela quer dizer, na verdade, um tipo de defesa, como se fosse uma trincheira. Por exemplo, para aqueles que moram aqui na cidade de Macapá e já foram no monumento conhecido como Fortaleza de São José, você observa aquelas torres brancas que são utilizadas para vigilância e logo perto delas estão uma parte onde ficavam os canhões. Aquilo lá é um baluarte. É ao mesmo tempo um local de onde você vigia o inimigo e ao mesmo tempo você lança ataques contra ele. É isso que é o baluarte. E é isso que a igreja deve ser nesses dias em que vivemos.
falaremos primeiro sobre a natureza da igreja. Quando está se falando igreja, nós não estamos nos referindo à igreja X, Y, Z, a denominação religiosa. Nós utilizamos o termo igreja também para se referir a uma denominação religiosa. Mas, teologicamente falando, igreja não tem uma denominação em particular. Igreja, na verdade, são todos os cristãos de todos os lugares, épocas e denominações. Então, esta definição do que vem a ser igreja vem do termo grego eklésia, que é a tradução, é de onde vem a palavra igreja. Significa uma assembleia chamados para fora, pessoas que foram chamadas para fora. Por exemplo, nas cidades antigas da Grécia, quando os cidadãos tinham alguma questão importante para decidir, era chamado para fora da cidade esse grupo de cidadãos que se reuniam para deliberar sobre os assuntos civis, políticos, militares. Era isso que se chamava a eclésia. Então se refere a todas as pessoas que responderam ao chamado de Deus. Assim como aqueles cidadãos respondiam ao chamado da cidade, iam para fora dos muros da cidade para deliberar, para resolver, assim também aqueles que são chamados por Deus e ouvem este chamado, confessam a Cristo como Senhor e Salvador, são parte de uma mesma família, de um mesmo grupo, que a Bíblia chama de eclésia. Essas pessoas formam uma comunidade que se organiza para cumprir a vontade de Deus. Então, qualquer denominação religiosa que se enquadre, que se encaixe nisto aqui, é uma eclésia. A origem da igreja. Veja que cada denominação religiosa tem a sua origem. A Igreja Batista tem a sua origem, a sua história. A Assembleia de Deus no Brasil tem a sua origem, a sua história. Mas estamos falando aqui da origem da igreja como um todo. Ela surgiu no coração de Deus, antes da criação do mundo. No Antigo Testamento, a ideia de comunidade do povo de Deus é vista inicialmente no povo israelita, na promessa feita por Deus a Abraão, de formar um povo para abençoar todos os outros povos. Então veja que o plano de Deus sempre foi esse: preparar um povo, preparar um grupo de pessoas para que os demais povos fossem abençoados. E depois esse conceito de comunidade do povo de Deus, confirmado através do povo de Israel, que justamente por isso Deus tira Israel do meio das outras nações. Deus cria um povo, Deus cria uma nação que não existia. Os israelitas, quando viveram 400 anos ali no Egito, eles não eram um povo separado. Eles eram uma turma de escravos. Era isso que eles eram. Eles não tinham as suas leis, não tinham seu próprio território, eles não tinham autodeterminação. Então Deus cria um povo, Deus cria uma nação. Na tradução do Antigo Testamento para o grego, essa palavra, que nós no hebraico é congregação, ela foi traduzida para eclésia ou igreja. A igreja ela surge, ela permanece na realidade oculta durante todo o Antigo Testamento. Ela não aparece. Deus não deu assim muitas pistas de que no futuro ele ia separar um povo que seria para abençoar todos os demais, mas formado de pessoas de todos os povos. Até então você tinha um povo que era o judeu, o israelita, os descendentes de Abraão. Esse era o povo de Deus. Porém, Deus já deixa aqui e ali algumas pistas, que no futuro ele iria formar um povo maior, ele iria ampliar, ou seja, ele partiria do povo judeu e também incluiria pessoas de outras nações. Então veja que a igreja ela não veio substituir o povo de Israel, ela veio ampliar o conceito que Deus já tinha colocado pelo povo de Israel. Jesus é quem dá o pontapé inicial nisso, ao dizer aos discípulos: eu edificarei a minha igreja. E o mais interessante é que quando ele fala isso para os seus discípulos, em Mateus capítulo 16, versículo 18, não havia uma multidão por perto. Então foi uma espécie de plano secreto que talvez nem os discípulos entendessem. Veja que ali eles estavam passando por uma região chamada Cesareia. Cesareia era um grupo de cidades cujo nome era uma homenagem a César. É como se ele quisesse dizer: César
tem a sua Cesareia, mas eu terei a minha igreja. Eu edificarei, eu mesmo construirei essa igreja. Historicamente, a igreja nasce no dia de Pentecostes, que era a festa dos tabernáculos. Era uma das grandes festas judaicas. Pentecostes quer dizer 50 dias. Ela acontecia 50 dias depois da Páscoa. Era a mesma festa dos tabernáculos. O tabernáculo, o que ele é? Ele é uma morada, ele é uma habitação. Então, isso é muito significativo, porque no dia de Pentecostes, o Espírito Santo passa a tabernacular. Ele passa a habitar através da igreja aqui na terra. Esse, portanto, é o histórico da igreja. Nos evangelhos você ainda não vai encontrar a igreja. Nos evangelhos você tem a preparação, mas ainda não é a igreja sendo manifesta. Isso só acontece no dia de Pentecostes. A identificação da igreja. Em primeiro lugar, ela é templo de Deus. Veja bem, não estamos falando de templo físico, feito de madeira, palha, pedra, tijolo. Isso daí também é templo, é um local de reunião, é um local dedicado para as reuniões cristãs. Mas aqui estamos falando de um templo feito de pessoas. É como se cada cristão fosse um tijolo nessa enorme construção espiritual chamada igreja. A igreja também é chamada de esposa ou noiva de Cristo. Aqui está falando da pureza e santidade que deve ter nos filhos de Deus. Ela é chamada de corpo de Cristo. Então a igreja, ela substituiu o corpo físico do Senhor neste mundo. Cada crente é como se fosse os braços, as pernas, a voz, o olhar do próprio Jesus. Veja que aqui nesse caso, nós estamos vendo que o corpo de Cristo é o responsável por realizar a obra de Deus aqui na terra. As referências de Colossenses 1:24, 1 Coríntios 6:15, 1 Coríntios 12:3 são todos nesse sentido. Portanto, falando da questão de corpo, claro que naquela época não se conhecia a biologia como hoje, mas nós poderíamos aplicar e dizer como se cada crente fosse uma célula deste enorme corpo chamado igreja. E assim como em um corpo físico, as células todo o tempo estão se renovando, todo o tempo estão morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Assim também os crentes. Morre um crente, nasce um crente. Morre 2 crentes, nasce 2 crentes. E o corpo vai se mantendo. A coluna e baluarte da verdade, que é o que fala no nosso textuário. Coluna fala aqui de viga mestra, de sustentáculo. Então a igreja ela tem que mostrar a verdade a este mundo que nos cerca. Veja que essa pergunta que chegou agora, o que representa a doutrina da igreja? É a chamada eclesiologia, é uma das partes da teologia, como se a teologia fosse um bolo e composto de várias fatias. Uma dessas fatias se chama eclesiologia, que é justamente o que nós estamos falando hoje. É um pouquinho dela, é a doutrina da igreja. Então, a igreja tem a sua doutrina, que tem os seus usos e costumes, tem as suas ordenanças, tem os seus rituais, tem os seus princípios e pressupostos. Então, a doutrina da igreja ela envolve tudo isso. Tudo isso que nós estamos falando e muito mais. Essa lição é apenas um apanhado. Mas se você pegar, por exemplo, um livro de teologia, pegar uma coleção de teologia e ali você separar o livro de eclesiologia, é um livro inteiro só para aquilo. Então veja que a nossa lição ela dá algumas pinceladas, mas na verdade tem muito mais coisa para se falar sobre doutrina da igreja. Portanto, a igreja tem que ser isso, ela tem que sustentar a verdade e ela tem que ser um baluarte da verdade, ou seja, ela tem que ser aquele local de onde se vigia a ação do inimigo chegando e também se ataca, lança ataques contra o inimigo. A igreja também é chamada de família de Deus, quer dizer que todos nós somos filhos de Deus por meio de Jesus, somos irmãos uns dos outros. Essa palavra irmão quer dizer que nasceu no mesmo útero. Então, quando você fala irmão de fé, irmão de crença, você foi gerado no mesmo útero da graça de Deus que os outros. Por isso, nós não temos motivo para nos discriminar, para nos diferenciar uns dos outros, porque nós temos o mesmo, digamos assim, DNA espiritual. A existência da igreja é o que fala no nosso segundo tópico.
A existência da igreja começa pelos seus membros, as pessoas que realmente decidiram fazer parte de uma igreja local, mas numa escala maior, elas decidem fazer parte do corpo de Cristo. São as pessoas que foram transformadas por Cristo e guiadas pelo Espírito Santo. Como igreja local, ela é obrigada a observar as legislações de cada país ou nação. Por exemplo, neste momento de pandemia, nós estamos vendo a igreja obedecendo às determinações das autoridades com relação a não acontecerem cultos, reuniões nos templos. Nós estamos vendo a igreja obedecendo essas legislações. Embora seja um tanto incômodo para muitos crentes, mas isso está dentro da nossa existência como igreja. Não é uma ordem que vá contrariar o que a palavra de Deus está dizendo. Então, por isso, a igreja obedece nesse momento. Mas a verdadeira igreja está além disso. A verdadeira igreja está além de ter um estatuto, um regimento interno, patrimônio, regras denominacionais, que isso é válido toda a igreja ter. São coisas necessárias para nós vivermos. CNPJ, tem gente por aí dizendo, olha, a igreja com CNPJ é empresa. Uns até inventaram um apelido, empresa. Mas não é nada disso. Assim como uma pessoa física, ela tem o seu CPF para se identificar, assim também uma pessoa jurídica, que é a igreja. A igreja é uma pessoa constituída de várias pessoas. Por isso ela precisa obedecer às leis do nosso país com relação a ter estatuto, regimento, patrimônio, regras. Claro, outros países têm regras mais rígidas, outras menos rígidas, mas a igreja está além de tudo isso. Ela é a vida dos seus membros. É por isso que mesmo sem nós nos reunirmos nos templos, mas nós continuamos sendo igreja. Através dos meios eletrônicos, virtuais, nós estamos aí mantendo o trabalho de Deus funcionando. Então a igreja, ela deve levar as pessoas a crerem na palavra de Deus. Deve levar as pessoas a aceitarem a Cristo como único Senhor e Salvador. Ser batizado nas águas como testemunho de fé em Cristo e dali para frente viver para a glória e honra de Cristo. Essa é a vida, é o começo, meio e fim de cada um dos membros da igreja. E os líderes? Os líderes é algo que não é necessário só na igreja, mas em qualquer organização. Se você pegar um grupo de crianças brincando no pátio de um jardim de infância, de uma escolinha pré-escolar, você vai ver que tem crianças que são líderes e outras são lideradas. Então isso é algo necessário para qualquer organização humana. O Espírito Santo, em todos os tempos e lugares, escolhe e levanta líderes para dirigirem a igreja. Claro, nem todos os líderes são escolhidos por Deus, são escolhidos pelo Espírito Santo. Há líderes que tomam o poder, às vezes, de meio violento, de meios até ilícitos, mas aqueles que o Espírito Santo escolhe, sim, se tornam líderes. Veja que a Bíblia não dá um padrão de organização e liderança. Ela não está. Existem igrejas que a sua liderança é hierárquica, é na forma de uma pirâmide. Tá? Outras igrejas são lideradas por um colegiado, são congregacionais nesse sentido, ou seja, um grupo de líderes se reúne para decidir o que vai ser feito. A Bíblia não está dizendo, olha, tem que fazer desse jeito ou dessa maneira a organização e liderança. Não, ela deixa em aberto justamente para que cada local, cada povo, cada cultura se adapte melhor, coloque a liderança na forma que for mais desejável. A igreja, portanto, é como um organismo vivo que se adequa, ela se adapta a cada estrutura, a cada época, a cada tempo, a cada povo, igual o nosso corpo físico. O nosso corpo físico também se adapta a várias situações. Por exemplo, eu via ontem o caso de uma moça que ela perdeu uma das suas mãos num acidente e recebeu um transplante de mão, mas o doador era um homem. Ela recebeu a mão de um homem e ao longo do tempo, o que aconteceu? O corpo dela se adaptou. Aquela mão de homem foi mudando de forma até ficar parecida com a outra mão que ela tinha de mulher. Então, assim como um corpo físico, biológico pode se adaptar, a igreja também pode se adaptar. Como nós estamos, por exemplo, nesse momento de pandemia, estamos nos adaptando a várias situações que nós não esperávamos, mas que estamos, aos poucos, nos flexibilizando e nos adaptando. É por isso que nós temos tanta variedade de nomes de autoridades eclesiásticas, como apóstolos, bispos, pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares.
justamente para acontecer essa adaptação. Algumas igrejas dizem, não, a forma bíblica, os postos são esses, e os outros estão errados. Mas a Bíblia não dá essa direção. Ela deixa bem claro que você tem grupos de pessoas, grupos de funções, e cada igreja tem autonomia bíblica para fazer essa adaptação, dizer quem vai fazer o quê e como essa pessoa vai receber o título, se é de apóstolo, se é de pastor, se é de presbítero. Isso daí cada um tem autonomia para fazer. É claro que existem os dons ministeriais específicos que não se confundem com os títulos, com os cargos, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que a gente pode representar como se fossem os dedos da mão. Então é como se fosse a mão de Deus agindo para que a igreja cumpra o seu trabalho. Claro que esses dons ministeriais, o ideal seria que todos com o dom de apóstolo fossem chamados de apóstolos, todos com o dom de profeta fossem chamados de profeta, e assim por diante. Nem sempre é assim. Às vezes a pessoa tem o dom, mas não tem o título. Às vezes a pessoa tem o título, mas não tem o dom. Deus também capacita líderes para ajudar, que são os presbíteros, diáconos, obreiros, auxiliares. Ou seja, nós temos duas espécies, duas camadas de liderança, que nós poderíamos dizer o alto clero, a alta liderança, e nós temos o baixo clero, a baixa liderança. Não numa situação de inferioridade, mas sim de complementar. Um completa o outro. É como se fossem as nossas duas mãos. Você tem uns e outros. Uma mão sozinha pode fazer muita coisa, mas se fossem as duas, dava para fazer muito mais. Então, assim nós temos esses dons ministeriais e esses líderes que auxiliam na administração da igreja. E as ordenanças da igreja são apenas duas. É isso que por um lado, é muito bom no cristianismo. Ele veio simplificar as coisas. Enquanto outras religiões, outros credos têm um monte de ordenanças, a igreja só tem dois: batismo nas águas e ceia do Senhor. O batismo nas águas é um mergulho, é a imersão. É como acontece com um submarino, quando ele afunda na água. Então, representa a identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Nós estamos declarando que morremos para o mundo de pecado quando nós nos batizamos nas águas. Veja, portanto, que o batismo nas águas, ele não perdoa pecados, ele não salva a pessoa. Ele está dizendo para as pessoas em volta: olha, essa pessoa aqui que está se batizando, ela crê que já foi perdoado os seus pecados e agora ela quer seguir uma nova vida com Cristo. É por isso que o batismo nas águas é realizado só uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a fórmula batismal trinitariana que a igreja primitiva usa desde que ela começou. Outra ordenança é a ceia do Senhor, que Jesus, na última Páscoa, todo ano tinha a Páscoa judaica, que era comemorada comendo carneiro, ervas amargas, pão sem fermento, para celebrar a saída do povo do Egito. Mas na última Páscoa, Jesus pega o pão e o vinho, que faziam parte ali do jantar da Páscoa, e celebra a primeira ceia, e ordena: façam isto todas as vezes em memória de mim. Então, quando comemos o pão e o vinho, nós estamos relembrando que Jesus se tornou homem, Deus se encarnou, e que ele expiou, ou seja, morreu pelos nossos pecados. Veja, portanto, que o pão representa isso, representa o corpo de Cristo. Deus se encarna, e o sangue é representado pelo vinho. O pão e o vinho são símbolos, assim como a bandeira brasileira, que neste momento, nesses dias, está aí sendo levada nos protestos, nas manifestações, para representar todo o Brasil. Veja que assim também o pão e o vinho são símbolos do corpo e do sangue de Jesus. O pão é sempre pão, o vinho continua sendo vinho. O pão não vira carne, o vinho não vira sangue, viu? Eles são apenas símbolos do corpo e do sangue de Jesus. E, em terceiro lugar, a missão da igreja. Para que a igreja está aqui nessa terra? Primeiramente, para adorar a Deus. O louvor, a reverência, o serviço cristão, esse deve ser o foco da igreja. Então, tudo que nós fazemos, construção de templos, projetos evangelísticos, missionários, todos os projetos e ações da igreja têm que ser para adorar a Deus, para que Deus seja louvado e glorificado. Em segundo lugar, para comunhão. O ser humano, ele é um animal social.
ele precisa estar num coletivo, ele precisa estar num grupo. A gente nasce num grupo, que é a família. Depois vai para outro grupo, que é a escola. Vai para outro grupo, que é a igreja. Se insere na sociedade.